Capricórnio, como vai sua luz? Espero que bem. Vou fazer sua tiragem do mês. Vamos começar com o profissional, tá? Vamos lá, sem mais demoras. Passado profissional. Os capricornianos, por favor. Energia atual. Energia atual. Energia atual dos capricornianos. Está sobre que está sobre consciente, futuro próximo, no passado, profissionalmente, talvez você fez uma escolha que não foi tão satisfatória, né? Talvez você tinha uma satisfação, talvez o trabalho que você fazia no passado, ele te trazia satisfações emocionais, mas o resultado financeiro não era tão bom, vamos dizer assim. Mais uma aqui. Você ficou um pouco preso nesse trabalho, talvez por algum tempo. Para alguns, eu sinto que você ficou nesse trabalho para você pegar bagagem, tá? Para alguns, você ficou nesse trabalho para pegar experiência, domínio da profissão. Então você não recebia tanto, mas você estava, né? O trabalho te dá prazer, mas o financeiro não era tão legal. E você estava nesse trabalho para pegar conhecimento, pegar domínio, né? É uma escolha que você... É como se você tivesse feito um sacrifício para você aprimorar os seus conhecimentos na sua área, tá? Aí para cada um vai ter que adaptar para a situação. Eu não sei se você ainda está nesse trabalho. Se você está, você deseja sair. E para muitos já saíram desse trabalho, né? Clarifica para mim o 8 de espadas. Você está muito instável emocionalmente, você está muito desestruturado, né? Existe uma falta de clareza sobre o seu lado profissional. Existe um padrão repetitivo profissional que precisa ser quebrado. Fala sobre esse padrão aqui. Existe a necessidade de você criar novas oportunidades, criar novos começos, se renovar a estrutura de trabalho, enfim, você precisa de um renovo nessa área do trabalho. Algumas coisas você precisa enxergar que não estão muito certas. Tem algumas formas que você lida estão te desestruturando profissionalmente, né? Aí para cada um vai ter que entender o que são essas travas, tá?
Existe um padrão repetitivo que te para alguns, eu vejo aqui uma falta de desvalor do seu próprio trabalho, tá? Tem muita sinergia aqui. Talvez você acha que você vale menos do que você valha profissionalmente, tá? Existe a necessidade de quebrar esse padrão. É um padrão meio complexo esse, tá? 3 de paus invertidos. Existe a necessidade de se inovar, de reinventar, de fazer diferente, de cobrar diferente, de pensar diferente, analisar diferente. Você tem que fazer tudo diferente do que você tá fazendo. Tá? Tem alguns problemas que são internos seus, não é do trabalho em si. Enquanto você não movimentar esses problemas internos, você vai sempre ter problema. Você pode mudar de emprego, mas você sempre vai ter o mesmo problema, tá? Existe uma necessidade de olhar melhor para isso. Vamos ver família agora. Família, por favor, 4 cartas. Outra sacerdotisa. Rainha de paus. 8 de paus invertido. 2 de pentáculos com 10 de copas. Existe uma energia familiar de dizer que está tudo bem, que está tudo correndo certo, que está tudo maravilhosamente bem, mas que não é verdade. Por trás dos bastidores existem alguns problemas nessa família, né? Então, muitas famílias que possuem filhos, às vezes tem um problema na família e as pessoas não querem transmitir isso para o filho, né, para os filhos. O que, na minha humilde opinião, é um erro. Porque a criança, né, a não ser que seja um bebê, que não tenha um entendimento ainda, né, ela faz parte da família e ela tem que entender o que está acontecendo ali. É importante. Para mim, tá, gente? Isso é a minha opinião. Cada um no seu quadrado. Mas para mim eu acho que se é uma família, todos os participantes devem saber o que acontece naquela família, né? Vamos ver que a alta sacerdotisa clarifica para mim. Mais um aqui. Para muitos existe uma coisa de uma previsão de algo que vai acontecer, como se você já soubesse que algo vai dar ruim. E você não quer dizer aquilo, né? É como se a gente estivesse protelando o problema, tá? A lua invertida. Com pajem de espadas. É como se estivesse ocultando o problema, protelando o problema.
fazendo vista grossa, passando pano quente, tá? Tem muita essa energia aqui. Isso na família. Agora vamos ver para os acompanhados, amor, acompanhados. Rua. Aqui para os acompanhados, eu vejo que existe uma necessidade de um aprofundamento das... É como se cada um precisasse expor mais para o outro a sua... o que deseja, o que ele quer, entendeu? Precisa de um aprofundamento nos desejos de cada pessoa do casal. Você está muito introspectivo, né? Você está... É como... a sua parte é como se o seu companheiro ele fosse um espelho onde você vê você nele, né? Como é que é isso? O seu companheiro, ele tá, a função dele nessa relação é te mostrar os seus erros. É te mostrar os seus erros. Como que se faz isso, né? Um exemplo clássico. Toda vez você chega para o seu parceiro e pede ele para mudar. Toda vez você chega para o seu parceiro, pede para ele modificar algo. Toda vez você chega para o seu parceiro, pede para ele não fazer algo. E isso vai se arrastando por vários anos, meses, sei lá. Até que você se atenta que se o outro não muda, você tem que mudar. Entendeu? É como se tudo que você falasse, você estivesse falando para uma parede. Por quê? Porque ele não absorve o que você quer. Ele não absorve, tá? Então existe uma necessidade, uma introspecção sua. Existe uma necessidade de uma introspecção sua. Ver onde que está o seu espelho, o espelhamento, né? Porque existem dois tipos
de espelhamento, quando você espelha o que o outro é. Então, por exemplo, você nunca coçou esse lugar aqui, ó, sobrancelha. Aí você casa com uma pessoa que sempre coça a sobrancelha. Aí, de repente, você se vê coçando a sobrancelha. Por quê? Você espelhou o outro. Você espelhou o que ele é. Tá? Isso é um dos espelhamentos. O outro espelhamento é quando você fala com a pessoa e é como se a pessoa fosse uma parede ou é como se você não estivesse falando com ninguém. Tá? Por que que isso acontece? Porque isso quer te mostrar onde está o seu erro. Onde está o seu erro? Então, eu volto a repetir. Você fala para o seu cônjuge, né? Para o seu cônjuge, não, porque hoje em dia isso já está meio que defasado. O seu companheiro ou companheira, vamos supor que ele sempre põe esse copo aqui, nesse lugar. Aí você, não, esse copo é aqui. E ele vai e põe aqui. Aí você fala, esse copo é aqui. Aí ele vai e põe aqui. Aí você fala, esse copo é aqui. O que isso está mostrando? Primeiro, que é um padrão repetitivo, um padrão tóxico, repetitivo. E aí, isso só vai mudar quando você entender que você tem que mudar. Então, um dia ele vai colocar o copo aqui, aí você vai pegar o copo, em vez de pôr o copo no lugar que você quer, você pega e quebra o copo. Entendeu? Você quebrou um padrão. Você cortou um padrão. Você se libertou de um padrão. Enfim, eu dei o exemplo de você quebrar o copo, mas você pode, de repente, comprar um outro copo e fica um para você aqui, um para o seu parceiro aqui. Não sei se está dando para eu ser bem claro, porque a situação que você vive eu não estou vivendo. Eu estou te dando um exemplo fictício e você tem que inserir na sua ideia, tá? No seu cotidiano. O primeiro passo é você identificar o seu erro, porque a tendência do ser humano é jogar o erro dele para o outro, tá? É muito mais fácil você falar que o outro está errado do que você consertar a si mesmo. É muito mais fácil. Então, o outro está sempre errado, o outro está sempre errando, ou você também não quer ver o que o outro está errando, né? Existem várias facetas do mesmo problema aqui, tá? Enfim, primeiro passo é você identificar esses nós, porque isso são nós, são amarras, são coisas complexas, são coisas pesadas, são, né? Aqui eu vejo um certo peso, uma certa cobrança da sua parte. Talvez você se cobre muito. E você precisa entender o que acontece nessa relação. Pode haver interferência de terceiros nessa relação. Interferência de terceiros não significa traição, né? Por exemplo, um exemplo clássico. A sua sogra não gosta de você, então ela perturba a sua mulher para te encher a paciência, e a sua mulher te enche a paciência, e você briga com a sua mulher porque a sogra falou de você com a sua mulher, entendeu? São alguns tipos de interferência de terceiros, tá? Pode haver traição? Para alguns casos pode, não vou descartar também, mas interferência de terceiros, você vai ter que descobrir quem é esse terceiro, né?
há um jogo de interesses nesse relacionamento, tem terceiros influenciando, como eu já falei, causando discussão, conflito entre o casal. Porque é muito simples uma pessoa prejudicar um casamento, entendeu? Se o seu casamento não for blindado, não for baseado na verdade, baseado no companheirismo, baseado enfim, na conversa, nos ajustes. E se o casal for, às vezes, pouco unido, qualquer um que entra no meio acaba com a relação. Bom, isso é o que eu tenho para os acompanhados. Agora vamos lá para os solteiros. As de pentáculos, 6 de espadas, clarifica o óculos do sol também. Aqui para mim você deixou uma relação, mas é como se você ainda não conseguisse sair, né? Você não está tendo o seu poder pessoal ali. Só um minuto que eu clarifico o 8 de pentáculos aqui. Quem que é esse 8 de pentáculos? É como se você saiu de uma relação e agora você tem uma certa pressa para se reconstruir. Só que você não está ainda. Você ainda pensa nessa relação, você ainda reflete, né? Você ainda está muito voltado a essa relação que passou. Você ainda está tentando se restabelecer, se equilibrar. Mas você está muito ainda focado na relação que passou. Clarifico o mais de pentáculos e o Hammer também. Você saiu de uma relação muito conflituosa e hoje você tem um foco nessa relação, mas talvez não é nem na pessoa em si. É no conflito que houve, tá? No conflito. Às vezes a gente fica pensando não na pessoa, mas os porquês daquilo, né? Os porquês. E por mais que você tente, por mais que você
tenta escapar, isso ainda está muito na sua memória, muito vivente. É como se você tivesse. Você já saiu do problema, mas o problema não saiu de você. É mais ou menos isso. É porque você está pensando nos seus erros, nos seus acertos, no que a pessoa fez com você. Talvez também para alguns, essa pessoa do passado tenha te stalkeado, tentado conversar com você, tentado te persuadir de novo. E você meio que se vê num laço, né? Você se vê meio que num labirinto, vamos dizer assim. Você quer sair, você está tentando lutar para sair, mas você ainda não tem é como se o seu poder pessoal tivesse sido afetado com essa relação. Foi uma relação que tirou o seu poder pessoal. E aí, para você reconstruir isso, demora. É 10 de espadas invertido. Você ainda não conseguiu soltar os pensamentos do passado, os fardos do passado. Você ainda está muito preso à dor, tá? Preso à dor. Preso ou presa à dor. Então aqui tem dois problemas. Ou você está preso à dor e está tendo dificuldade de sair. E junto a isso, talvez, o seu ex ainda está tentando te contactar, tentando falar com você, tentando te stalkeando, enchendo, te perturbando, vamos dizer assim. Bom, vamos tirar o I Ching agora. Hexagrama 28, preponderância do grande. Nos tempos primitivos, sepultavam-se os mortos, cobrindo-os com uma espessa camada de galhos secos e deixando-os ao ar livre sobre a terra, sem túmulo e sem uma alameda de árvores. O período de luto não tinha uma duração definida. Os homens santos de épocas posteriores introduziram o uso de caixões e sarcófagos. Provavelmente inspiraram-se para isso no hexagrama Preponderância do Grande. Este hexagrama representa a madeira que penetrou sob a água no interior da Terra. Isso indica a ideia do caixão. Outra explicação sustenta que as duas linhas, Yin, acima e abaixo, representam a Terra e as árvores dos cemitérios, enquanto que as linhas Yang, entre elas, simbolizam o caixão. Quando os mortos recebem assim os cuidados adequados, eles penetram no interior da Terra e ficam contentes. Este hexagrama também é o oposto do anterior, no sentido que lá tratava-se de prover alimentos aos vivos, e aqui se mostra o cuidado dedicado aos mortos. A viga mestra cede a ponto de quebrar porque o começo e o fim são fracos. O firme prepondera e é central, suave e alegre ao atuar. Então é favorável ter onde ir, pois assim haverá sucesso. Grande, em verdade, é a época da preponderância do grande. A viga mestra cede a ponto de quebrar. Os textos do I Ching, eles são muito, às vezes, enigmáticos. Então, não são textos muito fáceis de lidar, tá? Aqui eu falo alguns pedaços para vocês. Mas o que eu acho que ele está tentando dizer aqui, na minha humilde ideia, é que você deve ter o tempo de lidar com o que já morreu, né?
Então, eu acho que tem muito a ver com essa fase, né? Eu acho que aqui é meio que um luto que ele está falando também. É meio que um luto e saber lidar com aquilo que morreu. É muito isso que eu acho que ele quer dizer aqui. Saber lidar com o que morreu. Bom, espero ter ajudado. Beijos de luz.